Voltamos à nossa entrevista com o advogado trabalhista, Dr. Stefan Schnebler, que veio falar um pouco para a gente aqui sobre esse momento atual e essa necessidade e esse debate sobre a legislação trabalhista em vigor hoje no país. Dr. Stefan, falamos um pouco sobre esse desafio no bloco anterior. Agora, quais os principais aspectos que deixam tanto o empresário quanto o trabalhador preocupados com essa reforma? Eu acho que é um diagnóstico do momento e a gente poderia traduzir isso com uma expressão muito comum no direito, que é segurança jurídica. Vamos pegar o exemplo, hoje nós estamos vivendo por várias razões uma crise que se dá e se atinge principalmente na vertente que pega o trabalhador, vamos colocar, que é a parte econômica. Essa crise tem diminuído a capacidade de produção. Hoje, por exemplo, se nós usarmos o exemplo da indústria automobilística, ela teve um retrocesso de quase 10, 15 anos. Deve demorar esse mesmo tanto para voltar ao patamar anterior, ainda que a gente possa discutir se aquele patamar anterior estava ou não hiperdimensionado, mas é uma característica. Mesmo tendo sido desonerado nos impostos de ITBI, né? O que nós temos? Gerava emprego. Como Sim. gera emprego, que é essa a maior preocupação que nós temos que ter, que esse é o melhor caminho, na verdade, para se buscar um conceito de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, que trabalhe dentro de um contexto maior. O que você tem? A insegurança jurídica, ela é tão ruim para o trabalhador como ela é ruim para o empresário. O trabalhador sofre de forma direta com essa insegurança, com essa interferência estatal, que é a perda do emprego. No caso específico, alguns até de forma mais gritante, que é o fechamento dos postos de trabalho, que já tem um concorrente grave para isso, que é a quarta revolução industrial, que é a revolução digital. E nós temos um outro viés, que é do lado do empreendedor, que do dia para a noite ele tem dentro da empresa dele um passivo que ele não tinha, ou ele tinha inclusive se preparado para que não existisse. Vamos pegar e trabalhar por um exemplo concreto aqui. Por lado no caso do trabalho, hoje você não tem condição de chamar o sindicato, fazer um acordo fora daqueles ditames legais que nós temos, diminuindo alguns benefícios ou para, em troca disso, mantermos os postos de trabalho. Você tem algumas alternativas anticrise que foram colocadas à disposição, mas são nitidamente não vantajosas ou não atendem à necessidade. Então, no Brasil, hoje, muitas vezes, você é obrigado a demitir, fechar um posto de trabalho, porque você não tem mecanismo para que você sente e fale, olha, o momento é outro, vamos tentar equilibrar essa equação e vamos trabalhar de uma forma diferente. Poderia reduzir a jornada de trabalho? Você pode reduzir a jornada, pode reduzir benefícios, você pode reduzir algumas situações, mas que o básico, que aquele o efetivo seja garantido, que é o posto de trabalho. Hoje você não tem. E se você fizer alguma coisa nesse sentido, você nunca vai ter a certeza de que isso vai ser chancelado posteriormente pelo judiciário, caso haja uma demanda nesse sentido. Então, essa é uma vertente da insegurança jurídica que acaba atingindo ao trabalho. Do outro lado, vamos pegar aqui também um exemplo concreto, a insalubridade, que é o adicional de salubridade, que é aquele valor que você paga ao trabalhador quando ele trabalha em condições insalubres. O que se tem nesse caso? A base de cálculo do adicional de salubridade, na lei fala que é o salário mínimo, depois, inclusive, a Constituição vem e veda a indexação do salário mínimo para qualquer outra situação. Se criou uma situação de certa forma, que é normal, até porque o direito é dinâmico, e acabou, num determinado momento, o Tribunal Superior do Trabalho determinando que era efetivamente o salário mínimo. Então, você tem uma súmula, você tem uma situação clara que é
a uniformização da jurisprudência, dizendo que o salário mínimo é o referencial de base de cálculo para aquele adicional. Todas as empresas fazem os seus cálculos, os seus custos, de acordo com aquela referência. Do dia para a noite, o próprio Tribunal Superior do Trabalho muda a base de cálculo com um novo entendimento e muda sem fazer nenhuma modulação. Olha, estou alterando uma jurisprudência porque entendo diferente, o que é normal, até porque, repito, o direito é dinâmico, mas essa alteração vale daqui para frente. O passado está sob o manto da segurança jurídica, vamos colocar assim. Fizeram isso retroativo? Eles fizeram, de certa forma, quando eles mudam, como eles não fazem a modulação, você tem uma retroação. O indivíduo que tem um empreendimento e que tem que pagar esta parcela, do dia para a noite, ele se vê com um passivo que a própria justiça diz e dizia que não tinha. São detalhes aparentemente pequenos, e nós podemos multiplicar isso por várias situações, que traz uma insegurança muito grande, traz uma sensação de como se gerar emprego, como se gerar esse tipo de atividade tivesse dentro de um contexto de aleatoriedade, e o que não deveria e não deve ser assim. Esse é um ponto. O segundo ponto, vou repetir o que eu tinha falado no início, nós temos leis demais. Hoje, não precisa falar em retirada de direito, não se fala, não é esse, pode. O que nós precisamos é racionalizar o conjunto instrumental normativo que nós temos. Esse instrumental que está aí, como foi colocado, ele regulamentou e era útil para regulamentar um trabalho do início do século passado, do meados do século passado. Um trabalho que não tinha e não tem um conjunto de instrumento e ferramenta que nós temos hoje. O homem cria as ferramentas modificam o homem. Obviamente, determinadas situações têm que ser adequadas a essas novas ferramentas. Nós não podemos mais manter as mesmas referências ou as mesmas ferramentas normativas do início ou meados do século passado para regulamentar um trabalho no século XXI. Então, são adequações. Não necessariamente precisa-se falar em retirada do direito. Não tem. Você pode manter a espinha dorsal. É que nós temos que qualificar a discussão. O que nós queremos efetivamente proteger? Nós não queremos proteger uma lei, nós não queremos proteger aquele substrato fático que está escrito. Aquilo não é a proteção. Proteção é aquilo que efetivamente a sociedade entende como garantia mínima para um trabalhador, não necessariamente aquele conjunto normativo. Então nós temos um fetiche muito grande pela investidura, nós temos um fetiche muito grande pelo conjunto normativo. Não pode mexer, viraram tudo vacas sagradas. Esse vai ser o ponto mais difícil de superar, que é o contato, o trabalho com os sindicatos, principalmente aqueles tradicionalmente que se postaram nas trincheiras da defesa dos direitos adquiridos, né, do trabalhador, e também iniciativa privada, que pode estar querendo avançar com outros propósitos que não sejam exatamente o equilíbrio das forças necessárias para o capitalismo. Então, esse é o grande debate que vai se travar no Congresso Nacional. As classes de advogados, a OAB, está participando desse processo, quer dizer, essa questão, porque é uma questão que tem um viés jurídico muito importante, né? Eu acho que esse seria um grande debate nacional, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já conversando sobre esse assunto. Fique conosco.